Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos. Estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Seu Reino Não Terá Fim. Vida e obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 7, que tem o seguinte título: O perigo da falsa religiosidade. Essa lição foi baseada no site Estudantes da Bíblia da CPAD, primeiro trimestre de 2018, com os comentários de Natalino das Neves, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos contar com a sua participação. Você que é novo e ainda não é um inscrito do canal, te convidamos a se inscrever agora no canal. E não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque desta forma você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque fazendo assim você nos ajudará a alcançar mais pessoas aqui na plataforma. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Mateus capítulo 15 e o versículo 3. Verdade prática. Os fariseus e escribas se preocupavam tanto em observar as tradições dos anciãos, recomendações de homens, que acabavam por desprezar a lei de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, no capítulo 15, do primeiro versículo até o versículo 17, que diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizarão? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Introdução. Quando o assunto é falsa religiosidade, não podemos deixar de falar dos escribas e fariseus, pois com práticas religiosas eles cometiam muitas injustiças e lançavam fardos pesados sobre os outros. Estes erroneamente trocaram a religião pura, a comunhão com Deus,
pela mercantilização da fé. No capítulo 15 de Mateus, vemos os escribas e fariseus acusando os discípulos de Jesus de transgredirem as tradições dos anciãos. Versículo 2. Devido ao comportamento hipócrita deles, Jesus os chama de condutores cegos, que guiam outros cegos a reproduzirem suas condutas hipócritas. Mateus capítulo 15 e o versículo 14. Quanto mais Jesus se aproximava de Jerusalém, maior era a severidade dos confrontos com as facções religiosas judaicas que não suportavam ouvir os ensinos de Jesus. Primeiro tópico: a injustiça da falsa religiosidade. Mateus capítulo 15, do primeiro versículo até o versículo 9. Em primeiro lugar, as acusações injustas dos escribas e fariseus. Versículos 1 e o 2. Jesus e seus discípulos estavam na terra de Genezaré, pregando as boas novas, curando os enfermos que eram trazidos de todas as localidades. Mateus capítulo 14, do versículo 34 até o versículo 36. Enquanto isso, alguns escribas e fariseus, vindos de Jerusalém para observá-lo e achar algo errado para acusá-lo, perceberam que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. No entanto, o que os incomodava não era a falta de higiene, mas sim a questão cerimonial, a tradição. A Torá previa alguns procedimentos quanto à pureza ritual. Levítico do capítulo 11 até o capítulo 15. Números capítulo 5, do primeiro versículo até o versículo 4. Todavia, a questão levantada pelos escribas e fariseus não constava nela, mas sim na tradição dos anciãos. Portanto, eles acusaram Jesus e seus discípulos injustamente. A tradição deles, na verdade, era acréscimo feito pelos homens e não por Deus. Em segundo lugar, os acusadores eram, na verdade, os transgressores. Versículos de 3 a 9. Os escribas e fariseus acusavam as pessoas de transgredir as tradições dos anciãos, como se eles fossem os seres mais honestos e puros do universo. No entanto, Jesus os repeliu e mostrou que eles estavam equivocados e o quanto eram hipócritas. Então, o mestre questiona o fato de eles transgredirem os mandamentos de Deus. Versículo 3. Jesus repreende os fariseus e escribas, afirmando: "E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus." Versículo 6. Jesus cita a lei mosaica em que os filhos deveriam honrar o pai e a mãe, o quinto mandamento, cuja penalidade para tal transgressão era a morte. Mas para não atenderem às necessidades materiais de seus pais, alegavam que o bem que possuíam era corbã, isto é, oferta ao Senhor. Marcos capítulo 7 e o versículo 11. Segundo A.T. Robertson, comentário Mateus e Marcos da CPAD, os rabinos permitiam que o filho infiel fizesse a mera declaração dessa palavra para deixar de usar o dinheiro necessário para o sustento do pai ou a mãe. Na verdade, os acusadores é que eram os verdadeiros transgressores da lei de Deus. Em terceiro lugar, o profeta Isaías já havia reprovado a falsa religiosidade. Versos 7 e o 8. Jesus exorta seus acusadores e demonstra que eram eles que estavam burlando a lei de Moisés por ganância. O mestre chama os fariseus e escribas de hipócritas e afirma a atitude errada deles, citando Isaías capítulo 29 e o versículo 13. O profeta Isaías já havia por diversas vezes reprovado a falsa religiosidade do seu povo. Ele afirmou que seu povo adorava a Deus somente com palavras,
mas o coração deles estava bem longe do Senhor. Ponto importante. O importante é o cumprimento da palavra de Deus, a prática da justiça e da verdade divina. Segundo tópico: a cegueira da falsa religiosidade. Em primeiro lugar, a cegueira espiritual dos escribas e fariseus. Versículo 14. Jesus não se intimidou diante dos fariseus e dos escribas. Ele os exortou de forma segura e eficaz, chamando-os de cegos e condutores de cegos. Os fariseus e escribas se apegavam tanto a questões secundárias e irrelevantes, tradições humanas, que se privaram das questões primárias, a observância da lei divina. Na realidade, o que os incomodavam era a popularidade, o reconhecimento e o respeito que Jesus e seus discípulos vinham conquistando diante da população. Os testemunhos dos feitos de Jesus se espalhavam rapidamente e todos queriam ouvir e ver a Jesus. Os líderes religiosos, com suas tradições, discursos monótonos e repetitivos, já não chamavam mais a atenção do povo. Em segundo lugar, a dificuldade de Pedro em compreender o ensino de Jesus. Os discípulos, em alguns momentos específicos, também tiveram dificuldades para entender os ensinos de Jesus. Pedro, tomando a palavra, perguntou a Jesus: explica-nos essa parábola. Mateus capítulo 15 e o versículo 15. Interessante como o apóstolo Pedro não se preocupava em declarar publicamente que não havia compreendido. Ele estava certo, pois quem quer aprender tem que perguntar e não se importar com a reação das pessoas. Muitas pessoas deixam de aprender por receio de perguntar. Jesus fica admirado com a atitude de Pedro e diz: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Versículo 16. De acordo com A.T. Robertson, comentário Mateus e Marcos da CPAD, os discípulos ainda estavam sob o encanto da perspectiva teológica dos fariseus. Por isso a dificuldade de entendimento. Então Jesus explica para eles que o que contamina o homem é tudo aquilo que procede do seu interior, coração. Mateus capítulo 15 e os versículos 18 e o 19. Diferente dos escribas e fariseus, que ouviam Jesus ensinar, mas não queriam aprender, pois seus interesses e hipocrisia impediram que seus olhos fossem abertos para entender a mensagem do reino. Os discípulos realmente desejavam compreender e aplicar às suas vidas o ensino do Mestre. Em terceiro lugar, o que contamina o homem é o que procede do coração. Mateus capítulo 15, do versículo 17 até o versículo 19. Jesus explica aos discípulos que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que procede do seu coração. É do interior do homem que provém os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. As práticas, os ensinos errôneos e perversos dos escribas e fariseus ainda influenciam muitos religiosos na atualidade, pois, infelizmente, ainda há pessoas que valorizam mais as tradições humanas que a infalível e inerrante Palavra de Deus. Jesus deixa claro que a falsa religiosidade contamina o homem e não comer sem lavar as mãos. O Mestre rebate duramente o ritualismo hipócrita dos fariseus e escribas e a falsa santidade e espiritualidade deles. Ponto importante. Falsos religiosos, ofuscados pela hipocrisia, se deixam prender pelas tradições sem se importar com as sagradas escrituras. Terceiro tópico:
a mercantilização da fé e da adoração pela falsa religiosidade. Mateus capítulo 21, do versículo 12 até o versículo 17. Em primeiro lugar, os falsos religiosos transformaram um templo em covil de ladrões. Versículo 13. Ao entrar no templo, Jesus fica indignado quando vê o comércio que se havia estabelecido no pátio dos gentios, área que ficava na parte externa do templo e era aberta a judeus e gentios. Era neste local que se dava a venda de animais que seriam utilizados nos sacrifícios, porém os cambistas se utilizaram disso para explorar os fiéis. Quem se beneficiava com o monopólio das vendas eram os sacerdotes e levitas, já que o comércio de animais gerava muito dinheiro. Mas Jesus expulsa os cambistas do templo e, para isso, utiliza os textos de Isaías, capítulo 56 e o versículo 7, e Jeremias, capítulo 7 e o versículo 11. O propósito dele era restaurar a verdadeira finalidade do templo, a oração e a adoração. Em segundo lugar, os falsos religiosos querem calar o louvor genuíno. Versículos 15 e 16. Jesus também aproveita a ocasião para curar cegos e coxos que foram ter com ele no templo. Segundo o comentário bíblico pentecostal, Davi proibiu que os cegos e coxos entrassem no templo. Mas o Filho de Deus reverte este preceito legal, mostrando que a casa de Deus é para acolher a todos. Logo depois, Mateus relata que alguns meninos, talvez admirados com os milagres de Jesus, com a sua ousadia e justiça, o adoraram, clamando: Hosana ao Filho de Davi. Versículo 15. Ao ouvir o louvor dos meninos, a raiva dos principais dos sacerdotes e escribas se acentua ainda mais, e eles então tentam envergonhar a Jesus. Eles questionam Jesus a respeito do procedimento das crianças, mas, para surpresa deles, o mestre responde a eles utilizando o Salmo de número 8 e o verso 2. O texto de Mateus nos mostra duas situações antagônicas. De um lado, os cambistas e líderes do templo, que lucravam com o uso indevido das tradições religiosas. Do outro, as crianças oferecendo o perfeito louvor ao Filho de Deus pela libertação dos excluídos, cegos e coxos, e a restauração da ordem na casa de Deus. Ponto importante: os testemunhos dos feitos de Jesus se espalhavam rapidamente e todos queriam ouvir e ver a Jesus. Conclusão: nesta lição aprendemos a respeito da falsa religiosidade, fazendo uma análise das atitudes errôneas dos escribas e fariseus. Estes acusaram os discípulos de Jesus de não cumprir as tradições religiosas. Entretanto, o Mestre os exorta, mostrando o quanto eles estavam errados ao darem mais importância às tradições humanas do que às leis de Deus. Aprendemos também que Jesus purificou o templo, expulsando os cambistas e reprovando a atitude gananciosa dos líderes religiosos que fizeram da casa de Deus um covil de ladrões. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Seu Reino Não Terá Fim. Vida e obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe.
Retornarei em breve. Em minhas mãos está o galardão, e darei a cada homem segundo seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.